Exaltado seja a santidade do Senhor, na sua glória, no seu poder e majestade. Sejamos gratos às bênçãos do nosso Criador, no nosso viver diário. Nesse pequeno estudo, iremos falar daqueles que são chamados, mas não passam pelas portas. Seja qual for a situação que os senhores estiverem enfrentando, espero que os senhores estejam passando por uma fase boa, mas persevere no canal comigo, fazendo as orações, colocando esses vídeos nos lares dos senhores ou assistindo individualmente. A nossa conquista, nossas vitórias têm um preço. Devemos pagar o preço. Então persevere comigo nas orações, assistindo estes estudos, tomando da água. Quem sabe, se o mal tiver de chegar, ele perca a força. E nós devemos fechar a porta, reforçar a porta contra os ardis do mal. Deixe preparado aí o seu copo com água. No final iremos participarmos desta bênção. Para cuidar de uma igreja, pastorear um rebanho, não basta somente um diploma, um título pastoral. É preciso que o líder passe pelas portas ou pela porta. No livro de João 10, versículo 2: Exaltado, Senhor, seja a santidade da sua palavra, seja a santidade da sua presença. Nos dê sabedoria para compreendermos seus ensinamentos. João 10, versículo 2. Aqueles que passam pela porta é o pastor das ovelhas. E o que significa isto? Passar pela porta, que é Cristo, é receber a sua aprovação, ensinar aquilo que Ele mandou que ensinássemos, perseverando na doutrina apostólica. E aí vejam, senhores, aqueles que perseveraram na doutrina, em obediência aos ensinos de Cristo, foram cheios do Santo Espírito. Aí vejam, senhores, a importância de passar pela porta. E Cristo disse: aquele que passa pela porta é o pastor das ovelhas. E os pastores, na atualidade, não posso generalizar, estão passando pelas portas das igrejas, chamados pelos fundadores dos ministérios,
Como isto? O Ministério das Assembleias tem o seu Ministério de Teologia. Forma os pastores naquilo que eles querem que eles ensinam. Os adventistas têm o seu Ministério de Teologia. Seus pastores ensinam aquilo que eles querem que eles ensinam. Aí vejam, senhores, a diferença de passar pela porta que é Cristo, ensinarmos a doutrina apostólica, perseverarmos nos ensinamentos apostólicos e passarmos pela porta da igreja. Estes não são pastores. Vejam ali no livro de João, no capítulo 10. E estes pastores, podemos dizer que são vendidos. Os ministérios compram a consciência deles para ensinar aquilo que o ministério quer que eles ensinam. Agora compreendam, senhores. Vejam porque este evangelho que está sendo pregado pelas igrejas não tem poder de salvação. Ele perdeu a essência, poder do evangelho. Porque cada um ministério ensina na prática de uma doutrina. E os pastores, para irem pastorear, eles têm que se vender às normas do ministério. E compreenda os senhores. O Ide, Marcos 16, versículo 15. O evangelho não pode mudar. Não podemos acrescentar nenhuma doutrina, nenhum ensinamento. Se acrescentarmos uma doutrina, um ensinamento no evangelho eterno, ele deixa de ser eterno. Eis o porquê é o evangelho eterno. Apocalipse 14, de 6 a 8, porque ele tem o poder de transformar vidas. E não podemos acrescentar doutrinas. Cada uma igreja tem a sua doutrina. Acrescenta a sua doutrina. E eis o porquê. Os pastores têm que se venderem para pastorear nesses ministérios. Por muito pouco eu não tinha 100 ou 200 igrejas, ou muito mais. Senhor, poupou a minha alma de tomar prazer pelo dinheiro fácil, porque eu seria mais um líder que teria dezenas de igrejas, também ensinando uma doutrina, recrutando homens para pastorearem, ensinando aquilo que eu queria, que o meu ministério aceitava. E o Senhor foi tão generoso com a minha alma que aqui estou pregando o evangelho da salvação. O evangelho que transforma almas, que liberta pessoas. E aqueles que vão pastorear em um ministério
eles recebem metas, eles têm metas a alcançarem. É como um gerente de supermercado que tivesse que bater metas, atingir meta de venda. E aí ele faz promoção para atingir as metas. Assim são os pastores. Importa aquilo que eles estão pregando. Eles têm que bater em meta. Na maioria dos ministérios, eu já estive no meio, eu sei como funciona. E aí veja o porquê. A gente fala que as almas são tratadas como mercadorias. Que este evangelho, ele não tem poder algum de salvação. Dentro das igrejas, qualquer um pode ser pastor. É só acreditar na doutrina do ministério e pregar aquilo que o fundador do ministério quer que pregue. E aí veja o porquê. Os pastores se vendem por uma ninharia, pondo a sua alma em risco por causa de um salário frágil, pequeno, ainda que se fosse grande. Deixam de pregarem as grandezas do Santo Evangelho, de viverem na dependência do Senhor da Seara, porque os recursos do Senhor, do dono da Seara, são imensamente muito maior do que os recursos de um fundador de um ministério. E os pastores se vendem para pregarem este falso evangelho. E compreendam, senhores, este evangelho que está sendo pregado, ele não tem poder, porque as almas estão sendo tratadas como mercadoria, estão vendendo, estão ouvindo palavras boas, bonitas aos seus ouvidos, estão sonolentes, numa sonolência nos bancos da igreja, como se Cristo nunca fosse voltar, como se nós estivéssemos vivendo em um tempo maravilhoso, como se Cristo fosse demorar 100 ou 200 anos para voltar a essa terra. É o evangelho que os pastores estão pregando dentro das igrejas. Prosperidade, bonança, coisas boas, coisas maravilhosas. E eu já disse no estudo passado, reprisarei, muitos membros, na sua imensa maioria, serão pegos de surpresa na grande tribulação, porque estão armazenando recursos, como se Cristo fosse voltar há 100 anos. E isso não vai acontecer. Muitos serão pegos de surpresa. Então, no livro de João 10, versículo 2, pastor das ovelhas, pastor de ovelha, ele não pode ter somente um título, uma credencial pastoral. Ele tem que passar pela porta, não pelas portas dos ministérios, mas pela porta. Cristo deve receber a aprovação de Cristo.
do Santo Espírito. Exemplo, os apóstolos pregaram o Evangelho que Cristo mandou que eles pregassem e foram cheios do Santo Espírito. Então, o pastor que passa pela porta, recebe a aprovação de Cristo, prega a doutrina cristã, é batizado pelo Santo Espírito, este é pastor de ovelhas. Vós sois os meus amigos, os meus pastores, se fizerdes aquilo que eu mando. Se o pastor recebe o batismo com o Santo Espírito, permanece na doutrina cristã apostólica, este é pastor de ovelha. Para ser um pastor de ovelhas, para pastorear um rebanho, não basta um título, uma credencial, porque os ministérios formam os pastores naquilo que eles querem que eles ensinam. E aí eles têm que se vender para pregar um falso evangelho. Mas o santo evangelho, esse aí não precisamos acrescentar nada. Ele já está pronto. Ele tem o poder para transformar vidas. Ele tem o poder para transformar almas. O Evangelho eterno, o Evangelho da salvação. Este grande alvoroço dentro das igrejas, os membros estão sendo conduzidos dentro do redil da igreja. Estão sendo conduzidos, preservados para a igreja. Mas este não é o redil da salvação. E aí, senhores, possam compreenderem. Os pastores recebem chamado da igreja, passam pela porta da igreja ou das igrejas, mas não passam pela porta que é Cristo. E aqueles que passam pela porta que é Cristo, este é pastor, pode ser considerado pastor de ovelha. Que os senhores sejam visitados. Pegue aí agora a sua água. Meu Pai, consagra esta água. Quem dela beber, recebam bênçãos, e que esta água se transforme na água da vida no nosso interior, para a glória da sua presença. Vamos participar. Estenda as suas mãos para cá, meu Pai, consagra as mãos desse homem, desta mulher. Quando colocarmos no alto da cabeça ou no coração toda a obra do mal, toda seta maligna, possa ser repreendido na autoridade que há na santidade do Senhor. Coloque as suas mãos no alto da cabeça ou no coração, feche os seus olhos, meu Pai. Passa com a tua presença, com o fogo do Espírito, do alto da cabeça desse homem, desta mulher, até a planta dos pés, meu Pai. Na autoridade que tens me dado, eu repreendo com fogo do Espírito, no alto da cabeça desse homem, desta mulher, desta família, que sejam libertos na autoridade que há na santidade do Senhor. Agora repita comigo: na glória do Cordeiro, na grandeza do Santo Espírito, na glória do nosso eterno Criador,
Jogue as suas mãos para trás com fé e diga: sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai, sai, sai para o abismo maligno. E não volte nunca mais. Receba a paz, a bênção, a proteção no seu viver diário, para a glória que é no nome do Senhor. Vamos renovar a nossa aliança com o Senhor. Feche os seus olhos e coloque as mãos no coração. Meu Pai, abraça esse homem, esta mulher, esta família com a tua presença, com a sua proteção, meu Pai. Livra-os de todo o mal, do homem sanguinário, dos acidentes, das balas perdidas, que possam nós termos a tua proteção no nosso dia a dia, para a glória do seu nome. Exaltado seja o nome do Senhor, na sua glória, no seu poder e majestade. Amém? Grande abraço, até o nosso próximo encontro.